Nós vamos hoje continuar a sequência que a gente já estava vendo do credo. Quer dizer, nós vimos na primeira aula Creio em Deus Pai, que é basicamente sobre a fé, sobre o que é crer. Depois Deus Pai, ou seja, a Santíssima Trindade. E hoje, a gente continuando pelos artigos do credo, vai tratar da onipotência divina, porque nós dizemos creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a primeira coisa, o primeiro atributo divino que se costuma mencionar é justamente a onipotência divina. Deus, ele é todo-poderoso. Isso é uma coisa muito grande quando a gente para pensar, porque tem um monte de coisas que nós mesmos podemos conceber que nos parecem gigantescas, mas que não são nada perto da onipotência divina. Por exemplo, tem todas essas montanhas da região, a gente vê aquelas maquininhas, tratores amarelos que desmancham um morro e botam o morro em outro lugar. Isso é uma coisa que para a gente parece um poder muito grande, se desmontar um morro. Bom, Deus poderia perfeitamente fazer com que tudo isso se transformasse em água imediatamente. Poderia perfeitamente fazer com que esses morros todos deixassem de existir. Com que o universo inteiro, todas as estrelas do céu, virassem outra coisa. Ou seja, Deus, ele pode fazer até mesmo coisas que a gente não consegue conceber. A gente não consegue, por exemplo, pelo menos tem grandes dificuldades em conceber o nada, o vazio completo, a ausência de qualquer coisa. Se nós estamos dentro de um quarto escuro, de noite, não tem luz nenhuma, faltou a luz, não tem nem aquela luz que filtra pela fresta da janela, não tem absolutamente nada. A gente ainda tem uma determinada temperatura do ar, a gente ainda tem a sensação de estarmos tocando nas coisas. Mesmo assim, a gente não tem essa ideia do nada. A gente não consegue conceber esse nada tão vazio. Mas nós podemos, pelo menos em teoria, conceber que Deus possa e pode fazer com que tudo retorne ao nada. Todas essas montanhas, todos esses edifícios, todas essas pessoas, eles poderiam, se fosse da vontade de Deus, deixar de existir imediatamente. Deixar de existir instantaneamente. O que é uma coisa muito maior do que o que o homem pode fazer. Porque o homem, com todo o seu engenho, com toda a sua capacidade, o homem consegue fazer com que uma coisa se transforme em outra. Eu posso destruir uma coisa, por exemplo, tacando fogo nela. Eu queimo aquela madeira, aquele papel, aquele pedaço de plástico. O que eu vou estar fazendo com isso? Eu vou estar transformando aquela madeira em cinza, em gás carbônico, em uma série de outras coisas que, na verdade, são apenas modos de reorganizar aquela coisa. Ou seja, o que antes era madeira passou a ser cinza, e gás carbônico, e calor, e várias outras coisas. Já Deus, ele pode não só fazer com que a madeira cesse de existir, não só cesse de existir enquanto madeira, tendo virado outra coisa, mas não vire nada, cesse de existir. Como ele pode fazer isso com absolutamente tudo, com todo o universo criado. E ao mesmo tempo o oposto. Deus poderia fazer com que aparecesse aqui do meu lado uma coisa que nunca existiu. E ele não precisaria, como a gente precisaria para fazer aparecer uma coisa nova, transformar uma coisa já existente. Nós podemos, nós criamos, o ser humano cria coisas, transformando coisas já existentes. Se nós pegamos uma massa epóxi, por exemplo, tem aquelas duas massinhas, uma cinza, uma branca, a gente mistura aquilo se transforma em uma coisa só diferente. Do mesmo modo, essa cadeira
Ela é feita de plástico, que é basicamente petróleo, que é transformado em outra coisa. Então a gente consegue transformar, mas a gente não consegue criar, a gente não consegue destruir, a gente só consegue transformar. Até se diz, né, na filosofia natural, que hoje em dia ganhou o nome de ciência, se fala do princípio de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Pois há alguém que cria e há alguém que destrói, que é o próprio Deus. Então, assim como ele poderia fazer com que o mundo inteiro desaparecesse, com que o mundo inteiro deixasse de existir, ele também poderia criar outros mundos, tão grandes, tão complexos, tão belos, quanto o mundo em que a gente vive, pela simples vontade dele, sem nenhum esforço, sem nenhum esforço que nós temos de ficar misturando as duas metades de uma massa epóxi para criar, para transformá-las, na verdade, naquela nova substância que endurece, por aí vai. Agora, isso quer dizer que Deus pode, por exemplo, a velha piadinha, criar uma pedra que nem ele mesmo possa mexer? Não. Porque a onipotência divina, ela decorre da perfeição divina. Deus é absolutamente perfeito. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus não muda. Diz em filosofia que Deus é ato puro, ou seja, ele não é nada em potência. As criancinhas que estão tendo aula na sala ao lado, elas são um monte de coisas em potência. Elas são, talvez, médicos, engenheiros, advogados, ladrões. São milhares de coisas em potência. Nós mesmos, nós somos muitíssimas coisas em potência. Você pode ser um barbudo em potência, se você deixar sua barba crescer. Eu sou um careca já quase em ato. Né? Então, nós nos transformamos, nós atualizamos essas potências, passamos a ser, em ato, uma coisa que a gente só era em potência. Já Deus é ato puro. Deus não é nada em potência. Resultado, não há como Deus melhorar e não há como Deus piorar. E por isso, por ele ser tão perfeito, tão completamente perfeito, não há como Deus, por exemplo, criar um outro Deus igual a ele. Por quê? Porque se ele criasse um outro Deus igual a ele passaria a ser outra coisa. Ele passaria a ser um Deus de dois. Criar uma pedra que ele mesmo não pudesse mover. O que é essa pedra que ele mesmo não pudesse mover, se não, de uma certa maneira, um outro Deus igual a ele? Só que um Deus, no caso, não pessoal, inamovível até. Isso seria uma transformação em quem é, o que é o próprio Deus. Por isso não funciona. Do mesmo modo, nós conseguimos, né, não é que a gente possa moralmente, que seja aceitável moralmente, mas nós conseguimos mentir. Deus não. Nós conseguimos nos enganar. Deus não. Pela mesma razão. Porque a perfeição divina é tão completa que é impossível a Deus se enganar. É impossível a Deus mentir. Porque o que é mentir? Mentir é a gente falar uma coisa que não corresponde à realidade. Se eu pego esse livro e digo isso, na verdade, é um cofrinho, eu estou mentindo. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo uma coisa que não corresponde à realidade. Agora, o que é a realidade? A realidade é aquilo que Deus diz. Deus disse, faça-se a luz. E a partir desse momento passou a haver luz. É a verdade pura. Então Deus não pode mentir, porque se Deus fosse dizer existe uma girafa de pescoço curto, o que aconteceria seria imediatamente a criação do nada de uma girafa de pescoço curto. Por isso Deus não pode mentir, porque ele é completamente perfeito. Não tem simulação,
não tem divisão, não tem nada que possa melhorar ou piorar em Deus. Porque nós podemos piorar. A gente chega, a gente nasce, cresce e chega a um determinado ponto, por volta dos 30 até os 33 anos de idade, que está no auge, que é forte, que é vigoroso, que já não tem mais aqueles hormônios em fúria da juventude, mais ainda em fase de desenvolvimento, já é um homem pronto. Nas moças isso acontece mais cedo, 20 alguma coisa. Mas depois o que acontece? A gente começa a decair. A cor dos nossos cabelos, a própria existência dos nossos cabelos em muitos casos, a nossa saúde física, a gente vai decaindo. Ou seja, a gente atinge um determinado grau de perfeição e depois diminui essa perfeição. Já em Deus não. A perfeição divina, ela nunca diminui. Ela nunca acaba. Por quê? Porque ela é completamente perfeita. Ela não pode melhorar, ela não pode piorar. Ela é completamente perfeita. Mas por que a gente fala, em primeiro lugar, dessa onipotência divina? Quer dizer, nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Por que a gente não diz, creio em Deus Pai que é completamente bom, por exemplo? Porque todas as outras coisas, todos os outros atributos divinos, decorrem do fato de Deus ser Todo-Poderoso. Então, se nós dizemos, por exemplo, que Deus é Todo-Poderoso, daí decorre o fato de que Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Nós estamos aqui nessa aula, num dia de inverno, num lugar frio. Isso é o que alguém que esteja vendo pela internet vai poder dizer dessa aula. Deus, porém, sabe muito mais do que isso. Ele sabe tudo. Ele sabe como cada um de nós está. Ele sabe o que vai pela alma de cada um de nós. Ele sabe os nossos anseios, que nem mesmo nós sabemos. Ele sabe as coisas que eu vim descobrir com um exame médico, ressonância magnética, em que estado estão os meus joelhos, tudo Deus sabe. Tem aquela velha perguntinha boba da filosofia moderna, né? Se uma árvore cair numa floresta em que não há ninguém, será que ela vai fazer barulho? Vai. Por quê? Porque Deus sabe. Porque Deus, também como decorrência da onipotência divina, nós temos a onipresença divina. Deus está em toda parte. Deus a tudo sabe. Não há onde a gente possa se esconder de Deus. Se eu me enfiar dentro daquele armário, eu não vou estar me escondendo de Deus. Se eu me transformar em outra coisa,